Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o nosso sexto encontro, né, nesse projeto de práticas corporais orientais, espiritualidade, saúde e bem-estar, tá bom? Como eu anunciei, né, hoje a gente vai falar sobre uma frase, basicamente, que eu gosto muito, que é assim, né? Que a gente deve conhecer o estranho e estranhar o conhecido. Tá? O que essa frase encerra, né? Essa é a questão de que a gente se acomoda muito no que a gente sabe, né? Se segura muito no que a gente sabe e tem certa dificuldade de olhar o que a gente não conhece, tá? Estranha, né? O desconhecido, né? Estranhar o desconhecido até que é normal, né? Mas é importante a gente investigar o que a gente não conhece, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho na nossa aula de Qigong, né? Que a gente, por que eu repito 3 vezes cada exercício, né? Não sempre, né? Além de ser um recurso didático, né? Eu entro assim numa ideia meio filosófica, vamos dizer, né? Em lembrança, né? Do cristianismo e do hinduísmo, tá? O cristianismo tem a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O hinduísmo tem uma trindade de deuses, né? Brahma, Vishnu e Shiva, tá? Cada um com seu significado que um dia eu comento com vocês, tá bom? Existe uma proximidade muito grande que as pessoas estranham entre o cristianismo e o hinduísmo. Por exemplo, na tradição hindu, Krishna foi Deus que se fez homem para vir salvar a humanidade. A gente já ouviu falar nisso antes, né? Krishna também teria nascido de uma virgem, né, que chamava Maia. Não é Maria, mas é Maia, né? Os Rosacruzes e outros estudos místicos falam da grande proximidade que existe entre a consciência crística, né, de Jesus e a consciência de Krishna. Claro que isso levaria assim um tempão para a gente falar de todas assim, as similaridades entre as duas religiões, tá? Mas o importante é a gente frisar que com essa questão do número 3 da nossa aula de Qigong, né, a gente quer mostrar para as pessoas o quanto o diferente é mais semelhante conosco do que a gente imagina, tá bom? Para isso tem que ter o conhecimento, tá? Toda vez que a gente desconhece algo e só ouve falar e não vai fundo, né, a gente começa a formar conceitos pré-concebidos, é o chamado preconceito, né? Eu conceituo antes de saber, tá? Na nossa sociedade isso é muito comum, os preconceitos, tá? Tem preconceito de raça, tem social, preconceito de cor, tá? Eu vou me ater um pouquinho, né, à questão do preconceito social, tá? Antigamente, as classes médias e altas imaginavam que todo mundo da periferia, pessoal morador das favelas, né, das comunidades pobres, era tudo bandido, né, que ali era um lugar que não tinha ninguém que valia, era reduto de marginal, essa coisa toda. Isso já mudou. Né, a gente conversando com as pessoas, você vê que essa mentalidade mudou bastante, que bom. Mas o outro lado não é bem assim, né? Quando a gente está do lado de lá, na periferia, olhando tudo aquilo, a gente vê que existe um certo e sério preconceito contra as classes médias e altas, tá? Falou então em classe empresarial, todo mundo acha que é bandido. Todo mundo acha que o empresário roubou muito para poder chegar onde chegou. E quem vive nesse meio, quem conhece, teve parente, aí sabe que não é assim, né? Então, quando se fala em preconceito, normalmente se fala muito dos oprimidos contra os opressores e coisa do gênero, tá? Mas, na verdade, essa guerra, né, essa bobagem, essa divisão, né, vem dos dois lados, tá? Com uma predominância, né, de certa forma, né, contra o que já foi superado, tá? Então, por exemplo, uma vez conversando com um amigo, eu argumentei que um determinado comentarista de televisão falou uma coisa, e esse cara falou, mas esse cara é empresário, né? Ou então, esse cara é presidente da Fiesp, esse tipo de gente. Como se as classes médias e altas também não tivessem gente com preocupação social, né? Isso não é verdade, né? A preocupação social, né, com a justiça social está em todas as classes sociais. Eu tive a oportunidade de conviver com todo quanto é tipo de gente, pelo trabalho, pelo meu jeito de ser, pela minha vontade de conhecer o desconhecido, tá? E a gente vê que tem defeito em todo lado, né, e preconceito para todo lado,
tá? E isso é muito ruim, porque isso divide a sociedade, né? Divide um planeta, né, entre norte e sul, leste e oeste. A catástrofe ecológica está mostrando para a gente que não existe essa divisão de fato, né? Se todo mundo não tomar conta do planeta, por exemplo, vai todo mundo afundar junto, vai todo mundo morrer junto. Não vai ter recurso natural para ninguém. Com certeza vai pegar primeiro os mais pobres, que estão os menos favorecidos, né? Mas mais cedo ou mais tarde vai bater também nas classes mais altas, tudo bem? É aquela coisa que a gente vive falando do equilíbrio entre yin e yang, né? Esses opostos, que não são oponentes, são opostos, têm que estar equilibrados, tá? Se a gente continuar com essa guerra, né, de norte contra sul, leste contra oeste, né, a gente não vai chegar a lugar nenhum, tá? Outro dia numa escola eu vi um colega muito bom, gosto dele, né, com um mapa das Américas no braço, tá? E só que eu notei que faltava faltava Estados Unidos e Canadá. Ele parou no México, né? Com aquela mentalidade da América Latina explorada, aquela questão toda, o que é fato. Mas será que isso já não foi superado? Né? Será que não é o momento da gente passar uma bucha nisso e parar com essa bobagem? Né? Então, essa mesma pessoa, ele critica o muro do Trump. Mas ele tem no braço essa divisão também. Ele fez o murinho dele particular no braço, mostrando só os americanos do sul, do México para baixo. Então é engraçado, né? Porque a gente nota que as pessoas fazem críticas a um lado e não percebem que às vezes eles cometem os mesmos erros, tá? Os mesmos preconceitos, tá bom, gente? Então isso não é bom, no nosso ponto de vista não é bom, né? A gente acha que todas essas coisas dividem as pessoas, dividem os seres humanos, tá? As guerras, né? As brigas entre facções religiosas, até mesmo de uma própria corrente, né? Uma vez uma aluna minha, né, estava assim meio chateada porque uma amiga dela de muitos anos, né, tinha ficado de mal dela, tá? E gente falando de gente de 13 anos, gente, de 14 anos, gente bastante jovem. E ela falou que a amiga dela falou que não era mais amiga dela, porque ela, a outra, tinha se tornado evangélica e a menina, essa minha luta, tinha ficado, continuava católica, né? E aí a gente fica pensando, será que era tão amiga assim, né? Então, essa questão de ficar olhando para o outro, né, como algo tão diferente, né? E diferença há mesmo, ainda bem que há diferença, né? O Leonardo Boff tem um livro muito interessante que ele fala, né, que como é importante, né, os diferentes formarem um todo igual, né? Ele deu como exemplo os vitrais das igrejas, onde cada pedaço tem um caquinho de vidro colorido, um diferente do outro. Mas o vitral forma um todo, com toda essa diferença, um todo harmônico e bonito. Ou seja, né, a gente vai ter que aprender, né, que as nossas diferenças, né, entre um e outro, que existe, a gente não pode negar, né, elas podem compor um todo muito harmônico, né, como o vitral de uma igreja. Tudo bem, gente? Eu achei bonito essa colocação do Leonardo Boff, né? Eu gosto dele, eu achei interessante. Não concordo com tudo que ele fala, mas é uma pessoa muito interessante, tá bom? Vamos ver o que a gente tem mais aqui, né? A riqueza da diversidade. Então, olha lá. Uma outra coisa que eu queria lembrar, né? Imagina se aqui a gente, nós da cidade de São Paulo, tivéssemos ficado só na matriz lusitana, indígena e africana, né? O quanto a gente não seria rico culturalmente como é São Paulo, a cidade de São Paulo de uma forma geral, né? Quanto contribuiu para essa riqueza cultural, né? Os italianos, os alemães, os poloneses, né? Os espanhóis, né? Mais tarde os nordestinos, os sírios, os libaneses, os orientais. Olha a cultura oriental. Nós estamos aqui falando de cultura oriental, né? Então, essa implicância contra a imigração também é uma pobreza, né? Que o imigrante ele traz novas ideias, novos hábitos, novos costumes, né? Enriquece a cultura da gente, mas tem tal problema, né? O quanto a gente tem dificuldade de conhecer o desconhecido, né? De conhecer o estranho, né? Então é muito importante, né, que a gente tenha essa abertura, né, psicológica, espiritual, né, de imaginarmos que na verdade a gente é uma família só. O Homo sapiens é um bicho só. Só sobrou a gente,
dos hominídeos no planeta. Tá? Os primeiros hominídeos, né, não exatamente o gênero Homo, mas todos os australopitecos, até pré-australopitecos, contam de 7 milhões de anos, gente. Nós, como espécie, Homo sapiens, temos por volta de 200 mil anos. A gente é um recém-chegado, né? E nós temos tudo aqui, né? Nós temos todo esse potencial, né, de inteligência, né, para todos viverem bem. Né? E nós somos muito mais parecidos do que diferentes. Existe mais semelhança genética entre um aborígene australiano e um esquimó, um inuit, né, como se fala agora do norte, né, um esquimó. Existe mais semelhança genética entre esses povos distantes, né, do que dentro de uma mesma família de chimpanzé, né, que são nossos parentes mais próximos, tá? Então, essa questão das diferenças que divide as pessoas e enfraquece o todo. E tem gente muito interessada nessa questão da divisão. É aquela velha história, né, do dividir para conquistar, tá bom? Então, o que a gente quer colocar aqui agora, né, é que os extremos, né, eles devem se olhar, se perceber, se respeitar e tentar aprender um com o outro. Né? É muito grave essa divisão entre a família humana. Né? Nós temos que combater isso dentro da lógica humanista, tá bom? Então, acho que a gente vai terminando, acho que não tem mais nada. Não. Então, terminando de uma forma mais ecumênica possível, né? Hare Krishna, né? E que Jesus seja louvado. Aleluia. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigadão.